Bom, pessoal, não vai ter spoiler, mas depois vai ter spoiler, pode ficar tranquilo que eu aviso. Vamos falar sobre essa série da Apple TV que assim, logo no primeiro episódio já me cativou muito. Então, assim, sem precedentes, é uma série realmente completamente diferente do que a gente está acostumado. E eu espero que vocês gostem. Quem não assistiu, pode continuar aqui no vídeo. A gente vai trazer algumas análises simbólicas, alguns comentários aleatórios, né? E falar um pouquinho mais sobre isso. É, E para quem assistiu, vamos aprofundar, né, nesses detalhes, assim. Eu assisti duas vezes, né, e na primeira já me cativou. O problema foi que eu falei assim, vou fazer vídeo ou não vou fazer vídeo? Porque eles a priori não iam lançar essa segunda temporada, né? Ficou meio assim, e eu achei ela muito diferente, uma coisa muito boa. Aí eu falei, ai, de certo eles não vão lançar uma segunda temporada porque é uma série muito boa. E aí normalmente as séries boas são canceladas, né? Então eu fiquei já totalmente triste, sem expectativa. Mas estão gravando a segunda temporada. E eu achei o máximo. Enfim, vamos lá. É, A série Ruptura, ela é uma série da Apple TV, como eu comentei, muito diferente. Ela conta com 9 episódios, né, dessa primeira temporada, então tudo acontece absurdamente rápido, tá? Me cativou logo no primeiro episódio, porque a priori, assim, eu falei que, gente, o que que é isso? Eu não tinha informação nenhuma, meu marido não me ensinou nada, não falou nada. Ele simplesmente colocou, falou, você vai gostar. Eu gostei muito. Já virou uma das minhas favoritas. É, Basicamente, para quem não assistiu, ela traz uma realidade um pouco diferente da nossa, onde há uma empresa, a Lumon, e essa empresa ela produz fármacos e tecnologia, dentre algumas outras coisas que a gente não tem muita clareza ainda sobre o que é. E as pessoas que trabalham na Lumon, elas podem passar por um processo chamado ruptura, que no inglês é severance. E esse processo de ruptura, ele permite com que você mande o seu corpo trabalhar, mas não tenha que ficar aturando isso. Então você não vai lembrar do que você fez na Lumon, simplesmente vai voltar para sua vida como se você tivesse piscado o olho. Só que sentindo, né, cansaço, sentindo que trabalhou, mas sem passar para essa chatice de que é o trabalho, né? Só que ao mesmo tempo, lá você não vai virar um zumbi. Você tem uma consciência ali. Então é um processo de um chip que eles inserem no cérebro para diferenciar o momento de trabalho para o momento de vida, né? Basicamente isso. Então, para quem está do lado de fora, aparentemente é ótimo, porque assim, a gente vai, né, pro trabalho e volta, piscou, já tá de volta, já tá descendo o elevador. Só que agora, imagina o contrário. Uma consciência sua que fica o tempo todo só trabalhando. Só trabalhando, e só trabalhando, e só trabalhando. A pessoa desce do elevador para ir para casa, mas quando vê, já tá de novo ali dentro do trabalho. Então é realmente um terror psicológico, né? E esse terror psicológico, esse vazio existencial, porque você só sabe trabalhar, você não tem liberdade de viajar, de ter amigos, de ter família, você não sabe nem se você tem isso no seu externo ou se você é uma pessoa que só vai para casa para dormir e pronto, né? No caso do Mark, ele acaba escolhendo passar pelo processo de ruptura por conta de uma dor muito grande que a gente vai ao longo da série, né, falando sobre ela. Não vou dar spoiler aqui, digamos assim, né? Mas cada personagem ali tem uma motivação, né? E a maior parte da série, ela se passa sim dentro da Lumon, se passa sim dentro desse ambiente estéril, inanimado, sem vida, totalmente milimétrico. E por que que isso causa tanta estranheza? Ao mesmo tempo que a gente sente assim um alívio de uau, uma calma, tá tudo organizado, tudo em ordem. Mas ao mesmo tempo isso causa estranheza porque a natureza não é assim, entendeu? A natureza não é assim. Não é simplesmente tudo milimetricamente certinho. Cresce uma plantinha ali, uma plantinha lá, um galho para cá, um galho para lá, uma folha assim, assada, um passarinho e de repente outra coisa. Não é tudo exatamente estilo toque, né? O famoso que a gente conhece, que é tudo milimetricamente organizado, né? Então, isso é completamente estranho. A natureza não é minimalista, a natureza ela não é totalmente organizada. E por isso que, ao mesmo tempo, ela vai causar uma sensação aparente de bem-estar, mas depois ela vai gerando um estresse muito grande para nós seres humanos, tá? Então a Lumon, ela tem essa produção de fármacos, tecnologias e tudo mais, e
seus funcionários passaram, a maior parte dos seus funcionários passaram por esse processo aí de ruptura. E muitos deles não têm nem ideia sobre o que que eles trabalham, inclusive, né? Pode ser que você esteja trabalhando com algo chato e secreto, simplesmente com papéis e negócios, mas pode ser que você esteja ali, eles até brincam, né? Fazendo coisas muito erradas o dia inteiro e você não sabe disso, né? Porque, enfim, o seu interno, que é o quem está trabalhando dentro da Lumon, também não tem noção das suas regras morais e aptidões. E outra coisa muito interessante que a gente vai ter, eu vou ter um vídeo especial para falar sobre a personalidade de cada um, fora da Lumon e dentro da Lumon, que tem a ver com os temperamentos. Então, maravilhoso. Eu já tinha percebido o temperamento assim que eu bati no olho e vi 4 personagens, falei, ah, tem alguma coisa com temperamentos aí, querendo ou não querendo. Depois eu descobri que foi por querer e tá tudo muito bem organizado. Eu achei isso fantástico. Porque assim, existem algumas séries que elas trazem elementos simbólicos, mas nem sempre de uma forma tão ordenada e tão perfeita como eu vi nessa série, onde tudo se sincroniza e tudo se justifica e tudo se encaixa. A fotografia também dessa série, ela é fantástica. Sempre tem um enquadramento perfeito em cada cena, se aproveitando também da geometria do lugar, assim, é fascinante. A própria tecnologia que eles usam, né, uma coisa meio coisa de monitor de tubo, né? Mas ao mesmo tempo parece meio moderno e meio antigo, sempre dentro da mesma paleta de cores. E a gente também tem esse elemento dos labirintos, então os corredores brancos, sem informação alguma, tudo estéril, para justamente manter essa imaginação baixa. Então, ó, seu nome é fulano, você trabalha aqui, você vai aprender esse trabalho, e é isso, seu externo passou por um processo de ruptura, e é por isso que você está aqui trabalhando para ele. Mas assim, você não pode contestar porque, né, você não é gente, você não tem poder de escolha. E se você ficar, né, não fazer o seu trabalho, você vai para a salinha de descanso, né? Que é uma salinha bem complicada. Enfim, então, o primeiro episódio ele fala basicamente da chegada da Hailey e do Mark, né, subindo ali de cargo, então tendo que receber a Hailey pela primeira vez, receber uma funcionária nova, né? E aí toda a série ela mostra esse drama que eles vivenciam, essa dificuldade, essas relações pessoais, não saber quem são de verdade, o que que fazem lá fora, se tem ou não família, e enfim, o lado de fora também tá bem distópico, tá bem diferente, tá a sociedade problematizando algumas coisas, né, que a gente vai falar. As festas de comemoração para quando eles cumprem o trabalho deles também é muito monotemática. A gente tem a festa do melão, a festa do ovo e a festa do waffle, né? Que é muito aspas aqui para uma sacanagemzinha que ocorre, que no final a gente vai comentar o riquíssimo simbolismo dessa cena bizarra, que foge totalmente dos padrões Lumu, mas tudo bem. É, e até as músicas do meio dos anos 70, somente ritmo, sem letra, porque a música ela também serve como um instrumento de movimentação pessoal. Então, as músicas elas comovem gerações para que elas se revoltem normalmente contra o sistema, para que elas tenham um determinado tipo de ideologia, e ali eles querem serenidade, eles querem calma. Então, as festinhas também são extremamente calmas, são poucos funcionários por setor, sempre muito bem controladinho, eles não podem interagir um com os outros, né? Não tem essa possibilidade para que mantenham sempre calma. E eles também têm muitas regras, manuais, orações, tem os 9 princípios do Kate, como é que é o nome do negócio que eu já esqueci? Esses 9 princípios também, bizarro pra caramba, Kier, é o Kier, senhor Kier. Então, eles têm essa oração, é basicamente uma oração, né? Eu sinto muito pelas minhas ações, eu tenho vergonha do que eu fiz, sou muito grata por ter uma segunda chance, minha queda causou um grande, enorme estrago, eu sinto muito, me perdoe, é uma coisa assim bizarra, e a pessoa tem que repetir aquilo que aparece naquele telão até ela realmente se sentir culpada e arrependida. E, obviamente, a Hailey passa várias vezes por tem que repetir milhares de vezes isso, porque ela é a cólera, isso é óbvio, é evidente, ela é o fogo. Então, ela se revolta e tem muita dificuldade. Um outro que se revolta também é o Mark, que diz que passou sei lá quantas vezes, né? E a gente vai falar
sobre cada personagem, cada personalidade, sobre a assinatura de cada um, que eu peguei o desenho, a, a foto, a fotografia dos crachás deles, então vai ser fantástico o próximo vídeo que eu vou trazer ali para vocês a respeito de detalhes de cada personagem. Vamos falar um pouquinho mais da série, né? Então a gente tem essas regras, essa coisa de seita, depois tem outras personagens ali com os outros comportamentos bizarros, mas se você não quer spoiler, eu sugiro tomar cuidado que a gente já tá quase no final, tá bom? Então, do lado de fora, a gente tem uma sociedade que problematiza ali a questão da comida, né? Jantar sem comida, uma coisa assim meio estranha. Vamos se reunir, mas não precisa se reunir sempre ao lado de comida, né? E a gente também vai ter muitas notícias sobre a Lumon, sobre uns problemas que a Lumon traz, né? Algumas coisas assim nesse sentido. É, sobre pessoas querendo processar a Lumon, porque algumas, algumas pessoas são contra que isso esteja acontecendo com a sociedade, e enfim. Agora eu vou trazer algumas informações mais detalhadas, principalmente para quem assistiu a série. E quem tá afim de spoiler pode ficar aí, não tem problema nenhum, tá? Eu sou do tipo que não liga pra spoiler, não. Mas eu tô avisando pra ninguém sair me xingando, né? Enfim. Bom, então a primeira coisa que a gente tem aqui. A gente tem a Halle acordando sem lembrar de nada, né? Então o Mark começa a entrevistar ela, e aí lembra que ela só lembra de Delaware? Aí a gente fica assim, Delaware? Será que é a cidade de infância dela? Será que é onde eles estão? E ela precisa, de repente, preencher algum formulário com Delaware, né? Mas tem uma piadinha aqui também, porque Delaware, ela é um grande paraíso fiscal. Então, é um estado que tem muitos recursos para as empresas, onde elas conseguem furar um pouquinho a burocracia, pagar menos impostos, né? Então, muitas empresas multinacionais, elas acabam escolhendo se instalar em Delaware por conta dessas facilitações financeiras, principalmente, e de direitos trabalhistas, né? Então, a Halle, sabendo que ela é quem a gente sabe que ela é, lembrando de Delaware, eles querem que a gente saiba de alguma coisa quando ela fala Delaware, né? Que é uma empresa muito poderosa. E depois, no passar da série, a gente descobre o quão poderosa é essa empresa. Então, aparentemente, a gente vai ter ali algo bem, bem diferente, né? Outra questão que a gente tem aqui é que tudo vira evento, né? Então, por mais dentro da Lumon, por mais que eles estejam nesse minimalismo sufocante, quer dizer que qualquer coisinha distrai eles, né? Ah, a Halle não tá querendo, então vamos para mostrar ela, vamos mostrar para ela tal lugar e tal setor, e de repente eles querem fugir, aí eles acham um mapinha atrás das fotografias, isso vira um grande evento. Um livro do lado de fora, isso vira um evento. Ah, porque encontraram uma outra pessoa. Já todo mundo para e fica ali naquela tensão, naquele medo. Então tem um jogo psicológico ali por trás, né? Da própria Harmony e a senhorita Cobel, que ela fica tentando armar de um setor para o outro para que eles não se encontrem. Então, assim, qualquer coisinha, né? Já é um grande evento, já é alguma coisa, já é uma movimentação muito grande, né? Quando o senhor Maltic, ele fala para elogiar que a senhora Cobel mudou de sala, né? E sempre tudo milimétrico, né? Tudo muito simples, muito estéril, né? Sem vida. Enfim, qualquer coisinha vira um grande evento. Então, nossa, melão é sem graça aqui, né? É um negócio meio xoxo, gostinho de água, sem cor, é sem graça. Mas para eles, nossa, é muito estímulo. Então, imagina, bebezinho recém-nascido, né? Quando coloca uma tela, o bebê fica tem um treco ali de tanta informação. Por isso que normalmente é sempre algo neutro, com poucas informações, a comida sempre com sabor suave, ou sem tempero quando vai fazer a introdução alimentar, né? Então, imagina, eles estão ali com poucos estímulos, não pode ter muito estímulo, porque isso vai gerar dopamina, que vai gerar muita atividade, vai fazer com que eles
tenham um impulso de querer desbravar a Lumon, de querer se relacionar, de se sentirem estimulados para fazer qualquer coisa que não o próprio trabalho deles, né? E o trabalho deles também é um grande mistério, né? Ninguém sabe o que eles fazem nem para que serve, né? Mas é refinamento de macrodados. Então, assim, parece uma coisa meio tecnológica, né? Bem diferente. Eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um, aí a gente fala sobre esse possível trabalho aí. Enfim. Que mais que a gente tem aqui? Outra coisa muito interessante é a tal. Quando o Irving ele dá uma cochiladinha, ele tem uns pesadelos com uma gosma preta, né? Que aparece também na abertura, né? A gente vê na abertura uma relação entre essas gosmas pretas, entre parece que sonho e realidade, trabalho e externo. Então, na própria abertura da série, a gente vê essa jogada ali, né? Com algo também comparado ali com quatro, né? A gente tem uma divisão que parece a própria mandala astrológica, que também é a divisão do Yin e do Yang, né? Tem essa movimentação, que tem correspondência também com o Aleph, né, no hebraico. Então tem relação com uma movimentação da vida, né, com o todo. E sempre essa jogada de claro e escuro e preto e branco. E no externo, o Irving também sempre pinta com muita tinta preta. E sempre essa porta misteriosa que a gente vai ver lá nos últimos episódios, a possível esposa do Mark, né, indo parar para aquela sala. E a gente não vê os é, outros do mesmo setor, do refinamento de macrodados, porque aparentemente eles não vão para lá. Mas o Irving trazer essa memória, ter essa pintura, ter essa coisa com gosma, né? Que será que é essa gosma? Parece que é uma entidade que é colocada através do chip, né? E aí controla a pessoa. Me pareceu muito isso, sabe? Um pesadelo. E a gente vai ver essa tal da gosma preta, a tal da Black Glue, né? Em alguns é, outros programas, outras séries e filmes. Eu vi muito sobre isso no Arquivo 81, que é uma série, essa sim me deixou cagada de medo, né? E é uma série que trabalha sobre uma reconstrução de fitas encontradas no incêndio de um prédio histórico e como se fosse um portal através dessas fitas. Basicamente, tem um fungo preto que toma esse condomínio, esse edifício, e aí acontecem coisas bizarras lá. Então a gente vai ver desde culto satânico, a gente vê a questão da hipnose, a própria questão é, do fungo, ele tem propriedades depressivas e que entram no cérebro das pessoas, tá? Tem um episódio de Fringe que fala sobre um fungo, né? O fungo que ele tem uma consciência coletiva. Tem até alguns experimentos que fizeram com fungos para eles mapearem o melhor caminho, né? Então construíram metrôs com base, isso acho que foi no Japão, com base no caminho que os fungos faziam, né? E se ramificavam. Então, no Brasil, a gente tem muito essa questão do fungo preto, do mofo preto, né? E esse mofo, ele tem uma toxina que causa muita depressão, né? É uma toxina que se instala no cérebro e é bem complicado. E a gente vê que o Irving, né, ele é um melancólico, obviamente, tem toda a fisionomia melancólica, bem descrito a melancolia, e ele acaba cochilando e vendo essa gosma preta toda vez que ele cochila. Eles são proibidos de dormir no ambiente de trabalho. E os sonhos, gente, eles são uma movimentação de reprocessamento de informação. Então, quando você dorme, você está reprocessando tudo que você está vivendo, tudo que você está tendo de experiência. Como será que é o sonho do externo? Será que ele também não tem nenhum sonho sobre quando ele está trabalhando? Será que é totalmente compartimentado? Então quer dizer que o interno ele não tem nenhum tipo de reprocessamento do que está acontecendo com ele no dia a dia, na rotina, né? Então é muito interessante até pensar a nível cerebral sobre isso, porque os sonhos eles são muito importantes para a gente ter uma qualidade de vida, para a gente ter saúde, né?
para a gente aumentar a nossa perspectiva de vida, criatividade, enfim. Eu tenho um vídeo aqui no canal específico que é a Introdução ao Mundo dos Sonhos, onde eu falo sobre desde da parte mitológica até também sobre os tipos de sonho, porque a gente tem o reprocessamento, que é a maior parte deles, mas eles também podem ocorrer ali com predições, premonições, né? O simbolismo de avisos através dos sonhos, e enfim, é fantástico perceber a questão também da hipnose. Então, quando a pessoa entra num estado de relaxamento profundo, ela fica mais susceptível a sugestionamentos, né? Então, a pessoa acaba aceitando qualquer coisa. E eles têm essa jogada, esse potencial aí. E a gente vai ver isso também na questão do velório do Pete, que é o colega de trabalho, amigão do Mark, que ele foge da Lumon, consegue fazer a reintegração, né? Acontece tudo isso. Só que ele tem alguns efeitos colaterais, porque ele não se cuida direito. Aí ele tem ali uma espécie de ataque de pânico, né? Uma alucinação, um acesso, né? Meio difícil mentalmente, e ele acaba falecendo. E no velório dele toca ele com a filha dele, Enter Sandman, né? E sobre o que é Enter Sandman? É sobre o Sandman, que é o tal do Homem-Areia. Eu não lembro o nome, como é que fala em português. E que é o responsável pela areia dos olhos, né? Sobre esse soninho, sobre essa questão, e é um dos deuses do sonho, onde eu falo mais especificamente no meu outro vídeo sobre sonhos. Então, fala sobre a oração, né? É, diga suas orações, meu pequeno, não se esqueça, meu filho, de incluir todo mundo, né? Então, é uma oração para você dormir melhor, tá? É basicamente o Enter Sandman. Enfim, então a gente tem essa referência também entre consciente, inconsciente, é, a questão do reprocessamento, da questão das funções cerebrais, né? Do estado de hipnose, o que está consciente, o que, que não está, se é você mesmo, se você muda completamente, ou se você mantém as suas origens, né? Então é bem interessante observar que de certa forma, se mantém ali alguma essência, se mantém alguma coisa, né? Então, até onde será que vai? E a gente vai ver que isso vai até o Mark desenhar não, esculpir com as mãos uma árvore. Por que que isso é importante? Por que que deram um detalhamento ali naquela cena? Foi a última sessão de relaxamento do Mark com a senhorita, esqueci o nome ali dela ali dentro. Eu acho que eu não nem sei se eu anotei. Enfim, mas é a esposa de verdade, né, do Mark. E só que ali dentro ele não sabe que é ela, né? Ai, que nervoso que dá isso. É, e aí a gente vê que ela morreu num acidente de carro, que ela bateu numa árvore. Tem uma cena onde ele vai para onde ela faleceu, né? Que fica ali um memorial, né? De certa forma, fica marcado que foi ali que ela faleceu. Isso acontece em vários lugares. Aqui no Brasil eu vi também já em algumas beiras de estrada, principalmente, nessa movimentação de fazer isso. E o Mark, ele ficou com isso de alguma forma, porque ele desenha uma árvore, é, esculpe essa árvore, né? E a senhorita Cobel, ela percebeu isso, ela viu isso. Então, por mais que ele esteja ali, sofreu ruptura e esteja trabalhando com uma mulher que o externo dele acha que tá morta, ficou alguma coisa, entendeu? E também fica esse resquício de personalidade, sabe? De impulsos de cada um, alguma coisa. Por isso que tem tanta essa brincadeira, né? Do consciente, do inconsciente, esses portais. Se há essa diferença entre fora e dentro, mesmo que, né, não tenha um contato entre os dois, ainda assim a gente vê que tem alguma ligação, porque é a mesma pessoa em essência, né? É, até a senhorita Cobel, ela faz essa jogada, né, de ser uma pessoa completamente diferente com o Mark no trabalho e fora do trabalho. Às vezes a gente acha que ela tá testando ou, de repente,
comprovando se funciona, se não funciona, porque em algumas frases dela parece que ela tá querendo ver se aquilo realmente é de verdade ou não, né? Tanto que ela descobre que tem como fazer a reintegração, né? E ela vai querer passar para o conselho aquilo. Então parece que há algumas experimentações ali, né? Enfim. A própria rotina, gente, ela é hipnotizante. Quando a gente faz tudo do mesmo jeito no automático, a gente entra num estado hipnótico, porque é como se a gente estivesse dormindo. Por isso que é importante mudar a rotina, fazer algo diferente, porque parece que quando a gente faz algo diferente, a gente consegue ver cada detalhe de uma forma diferente, né? A gente abre as percepções, criatividade, a gente sonha mais, sonha com coisas diferentes. Que foi o que aconteceu todo mundo durante a pandemia, né? Nossa, eu tô tendo tanto sonho, eu tô sonhando tanto. Por quê? Porque mudou a sua rotina, cara pálida. Você estava dormindo no estado hipnótico, parecia um morto-vivo, um zumbi de segunda a sexta durante seu trabalho, fazendo a mesma coisa todo final de semana. Aí, de repente, graças a Deus, você pôde viver um pouquinho mais, porque parou de trabalhar igual um zumbi. Aí isso você viu, você começou a acordar, começou a ter percepções diferentes, ver coisas diferentes, porque sua rotina mudou. É importante a gente ter rotina? Sim, mas é importante também sair dessa rotina aos poucos, entende? Essa ruptura, né, perdão da palavra, da rotina, ela é fundamental. Então, até se você, por exemplo, tem mania de acordar e escovar os dentes e tomar café da manhã e pentear o cabelo, sei lá, pentei o cabelo logo no começo. Ou lava a louça depois, se você tem mania de já lavar a louça. Ou, de repente, sei lá, é, é, faz um caminho diferente para o trabalho. Mas tenta inserir alguma coisa que faça com que você desperte desse estado hipnótico. Tem mais detalhes sobre isso no vídeo que eu fiz aqui no canal sobre sonhos, tá? Introdução ao mundo dos sonhos. Eu vou deixar ele linkado aqui nos comentários para vocês, tá? Enfim. Então a gente vai ter bastante questionamento sobre isso na série também. E a tal da senhorita Cobel, né, gente? Ela tem essa coisa muito louca, né? Sempre colocando o Kier como um santo e como se eles precisassem dominar esses quatro humores, esses temperamentos, para que eles tenham um desenvolvimento pessoal, né? Então é uma substituição de Deus pelo tal do Kier, como se ele fosse um deus, que é o fundador dessa empresa. Então ela tem uma personalidade pro Mark de uma senhorinha, boazinha, queridinha, meio confusa, e dentro da Lumon ela é muito maluca, fria e assim bem má, bem difícil de lidar. E no final das contas, ela realmente é meio perversa, mas ambígua, porque a gente não sabe, na verdade, se ela tá do lado da Lumon ou não. Se ela tá do lado da Lumon, parece que tem uma rixa, inclusive, entre os fundadores da Lumon, a família, né, dos Egan, e o conselho da Lumon. Então parece que é uma coisa que não combina uma com a outra, né? Que eles estão em desacordo ou um não tá sabendo do outro, porque a Halle, ela tenta tirar a própria vida no elevador, mas o conselho não estava sabendo, né? Então ficou aquela coisa assim difícil de saber com quem a senhorita Cobel tá do lado. E a gente vai ver esses elementos esquisitos também de seita no próprio quarto dela. Então ela tem tipo um altar ali, e aí eu trouxe mais fotinhos, vai ter mais detalhes dessas fotos na Wiki Severance. Tá em inglês, tá? Mas lá vocês encontram várias imagens, tá? Então a gente vai ter uma divisão dos quatro temperamentos. Aqui a gente tem a própria casa, né, do Senhor Eagle, uma representação, uma maquete. A gente vê que ela participou de uma escola para garotas, né, da Lumon, e a gente tem essas cabrinhas, muita cabrinha, carneiro, é um tal de cabrito e carneiro, uma coisa assim, né? O que será que é isso? O que será que acontece? É, Então a gente vai ter essa relação toda. E essas orações que ela faz também, né, antes de dormir. O próprio quarto da senhorita Cobel parece um internato, uma coisa de freira, um convento, né? Ele é bem minimalista, meio industrial, parece que tá terminando de construir, né? A gente vê provavelmente esses dois bonecos na cama da senhorita Cobel sendo
a representação dos fundadores da Lumon, e logo acima, como se fosse uma oração de Pai Nosso, que a gente geralmente tem, né? Um Pai Nosso, Ave Maria, né? Um quadro bonitinho. Então, a gente tem essa versão com os 9 princípios, né? É, é, eu estava cega, você me deu visão. Eu estava lânguida, você me deu o verbo, né? Mas é postura, né? Tipo isso, eu não lembro a tradução exata. Então, vai ter cada um humildade, benevolência, enfim, são os 9 princípios, né, da Lumon que a pessoa precisa desenvolver. Ela vai desenvolver isso quando ela tiver domínio dos 4 temperamentos, dos 4 humores, né? E a gente também tem esse quadro fantástico, né, desse domínio dos 4 humores, dos 4 temperamentos aqui, né? É, a gente vê, né, uma representação aqui de um carneiro, né? O bobo, a jovem e a velha. E o senhor Kira aqui domando esses 4 temperamentos, gente. Que quadro mais bizarro. A gente tem até um jogo de luz aqui, como se o Kier tivesse com a clareza, com a verdade, com a bondade, e o escuridão, o que é escuro, né? O que é ruim aqui, sendo domado e dominado. Esses quadros, eles aparecem na Lumon em alguns setores às vezes. E a gente vai ter um setor específico que cuida, né? Que é a ótica e design. Então, a gente vai falar mais sobre isso também. Bom, gente, o que mais que eu queria falar para vocês? O senhor Egan, ele é descrito como um médico militar, né, que viu de perto a agonia humana. Quando eles vão para aquela ala da perpetuidade, né, a gente tem os bonecos de cera bizarros dos fundadores e a gente tem um discurso do Kier, né? Eu sei que minha morte está chegando, porque as pessoas começaram a me perguntar o que considero uma grande conquista da minha vida. E aí ele introduz a importância desses 4 temperamentos, né? Enfim. É, o quanto ele incentiva que haja um domínio desses 4 temperamentos, e ao mesmo tempo ele colocou nesse setor, que parece um setor de experimentos, de verdade, é, 4 pessoas, e cada uma com uma personalidade única, e eles são, de fato, a descrição dos 4 temperamentos. Então, se você quer conhecer um pouquinho melhor sobre temperamento na prática, essa série ela é muito boa para você ver a descrição 100% de um temperamento. Porque o que que acontece? Nós, meros mortais, a gente não tem 100% de um temperamento, tá? A gente pode ter uma mentalidade de um jeito, a constituição física de outro jeito, isso se mistura muito. E, na verdade, é até bom, porque a gente tende a não ter exatamente os problemas específicos acarretados daquele desequilíbrio moral em excesso, né? Porque quando a gente é muito fogo, a gente pode também ter problema no fígado, azia, queimação, inquietação, aí o problema da ira, de controlar a ira, enfim, tudo que é em excesso, ele é mais difícil de lidar, né? E aí, nesse setor de processamento de macrodados, a gente vê a descrição de cada um. Então, no próximo vídeo eu vou fazer específico ensinando sobre os temperamentos e também dando exemplos sobre a personalidade de cada personagem, tá? Eu tô bem ansiosa para fazer esse vídeo também. Mas só para a gente fechar aqui, porque nesse outro vídeo eu vou falar só sobre os temperamentos, porque a priori eu já tinha visto que tinha uma coisa de temperamento. Depois, naquela aula da perpetuidade, só se confirmou isso, né? Loucura total. Enfim, é, a manipulação que ocorre, né? Isso também é muito importante. Eu acho que eu não mencionei no vídeo, que a senhorita Cobel parece que está fazendo experimentos ali, né? Ela para pensar que são livres, vamos fazer com que uns se joguem contra os outros. Então eles espalham boatos sobre os setores, como se tivesse tido alguma briga muito forte entre os setores, né? Para que eles não conversem, não se aliem, porque obviamente vai ficar mais difícil de controlá-los, né? E também tem a tal da série da parte da série do cabrito, gente. Durante as fugas, né, pelos corredores da Lumon, a Halle e o Mark encontram
uma sala cheia de cabritinhos e um cara dando de mamar para aqueles cabritos. E o cara fica desesperado: "Eles não estão prontos, eles não estão prontos". Deu a entender que sempre vai uma pessoa diferente ali e sempre vai para pegar os cabritinhos. E como ele deve fazer isso o dia inteiro e não tem consciência, né, ele deve ser uma pessoa com ruptura, ele deve ficar em desespero, deve ser um trabalho horrível, né. A minha opinião é que provavelmente eles façam testes com clonagem, talvez o Kier queira ser clonado, porque, né, sei lá, ou o filho dele, que é o pai da Hailey, né, ou o avô da Hailey, agora eu já não sei mais. Ou talvez seja um teste para ressuscitar pessoas, porque eu não sei se realmente a esposa do Mark é a esposa do Mark, ou se ela é um clone, ou se de repente ressuscitaram ela através do chip, a gente não sabe, né. E a gente vê essas cabras no altar da senhora Cobell, né. Enfim, mas eu acho que é algo importante, tá. Talvez traga informações pra gente sobre o que que eles fazem na Lumon, né, experimentos e coisas assim. Pode ser que eles testem alguns chips diferentes nos cabritos ou tragam misturem alguma coisa, né. Tem uma teoria que diz sobre isso, que a Rebecca tem algumas características de cabrito, né. Que é os olhos pequenos, né, o cheiro esquisito, enfim, são as teorias malucas que eu vi por aí. Mas eu acho que provavelmente seja algo com clonagem ou com reviver pessoas, ou pegar a consciência de uma pessoa e colocar em um corpo, alguma coisa assim, né, é a minha teoria. Enfim, eu vou ficando por aqui. Coloquem aqui nos comentários a teoria de vocês, se vocês assistiram a série ou se vão assistir depois do vídeo. Outras séries e filmes que vocês gostariam que a gente falasse sobre. E não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. E em breve a gente vai ter os 4 temperamentos através dos personagens de Ruptura. Então aguardem aí que eu vou trazer informação verdadeira para vocês, porque tem muita. Na verdade, eu não vi nenhum lugar certo até agora, tá? Essa é a verdade. Eu não vi nenhum lugar certo ensinando até agora. Eu falei: "Gente do céu, o pessoal tá perdido, perdido, completamente perdido". Enfim, gente, um abraço pra vocês e até a próxima.